Olá, mulherada! Muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Gisele Brito, sou consultora de imagem e estilo. Neste canal falamos sobre empreendedorismo, transição de carreira, imagem, estilo, tendência, moda, tudo do universo do vestir. Você é aquela pessoa que trabalha, corre, cuida de criança, vive naquele looping doido e parece que não dá tempo de fazer tudo que deveria, tudo que está na sua agenda, tudo que você espera, e chega no fim da noite, você tem a sensação que você não cumpriu metade do acordo que você fez consigo mesma? Então, o vídeo de hoje é para você. Hoje vamos falar sobre organização, como ela pode mudar a sua vida, facilitar para que você possa fazer mais coisas. Eu nem digo mais coisas, eu digo fazer o que tem que ser feito de uma forma que não te sobrecarregue. Organização, quem me acompanha na rede vizinha, já vou deixar ela aqui, sabe que é um assunto que eu amo. Será que é pelo signo? Virginiana? Devo ter um pouquinho? Eu sou apaixonada por organização, por listas, por forma de otimizar o meu tempo, como eu posso fazer isso. Eu até às vezes exagero um pouquinho e faço duas coisas ao mesmo tempo, ou como diz a minha filha, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo ficar parada. Eu adoro riscar, mas tem sensação melhor do que você ver uma lista e riscar tudo aquilo que você se propôs? Quando eu faço isso, quando eu vou dormir, a sensação que eu tenho é de muito dever cumprido. E o nosso erro, tem vários erros, por que a organização não continua, porque você desiste no segundo, no terceiro dia, e eu vou trazer aqui uma pessoa que é bem metódica, no caso eu, vou te mostrar como você consegue se organizar melhor. Eu sou aquela amiga que ajuda a amiga a organizar a rotina, que coloca as prioridades, e a gente às vezes vai pegando tudo, achando que é prioridade, tudo é urgente, e nem tudo é urgente, tá? Vou te dar algumas formas, porque tem gente que é do digital para se organizar, tem gente que já prefere o caderno, post-it, então vai ter opção para todo mundo. Então fica nesse vídeo. Se você é uma pessoa desorganizada e quer dar um rumo para sua vida, vai ser hoje que isso vai acontecer. Primeiro, vamos entender o que é organização. Organização é a habilidade de estruturar, planejar tudo que você precisa fazer, com o menor espaço e eficiência de tempo para alcançar os seus objetivos. Isto é organização. A organização, você já ouviu alguém dizer assim: ah, eu me acho na minha bagunça? Já? Ou você mesmo já disse isso alguma vez? Então, eu tenho uma péssima informação, porque estudos mostram que o nosso nível de cortisol aumenta quando a gente está em um ambiente bagunçado. Uma pessoa que ela não tem organização, ela pode levar, assim, em média no ano, de 4 a 5 dias do ano dela foram procurando objetos. Olha só o tempo que se gasta quando não tem organização. Muitas vezes a organização também reflete o seu momento pessoal, de sentimento, vamos dizer assim. Você já reparou que uma pessoa, quando ela está deprimida, a primeira coisa que ela deixa para lá é a organização da casa? É a organização do ambiente que ela está? O ambiente, ele influencia muito na forma como nos portamos. Então, se você não consegue organizar ali, não somente o ambiente, sua agenda, vai ser muito mais difícil, é muito mais doloroso. E você tem a sensação que o tempo passou pelas suas mãos, que alguém tomou conta dele. Uma coisa que eu acredito que quando estamos no controle da situação, nós decidimos a nossa vida. Então, é muito importante que você, estando no controle, quando você organiza a sua vida, ou seja, a sua agenda, a sua rotina, não é uma coisa que é para, nossa, agora vão mandar em mim, eu tenho uma rotina que manda em mim. Não é isso. Você tem um controle sobre ela. Quando você sabe cada passo que vai acontecer, você fica menos ansioso. Quando você entende o que espera de você, a sua agenda, no caso ali, porque estamos falando de organização,
é muito mais fácil de se preparar para aquele momento. É mais fácil de você não esquecer uma data de aniversário importante, você não esquecer aquela reunião importante. Isto é muito importante, eu aprendi muito isso, eu já era uma pessoa que gostava muito de compromisso na agenda, mas quando eu fui empreender, eu vi a real necessidade. Imagina só, você preparar, né? Se preparar para ir até um lugar, para ser atendido e chegar lá o lugar está fechado ou não tem ninguém. Quando você empreende, é muito importante você atender essa expectativa do cliente, né? Você cumprir, no mínimo, que o horário dele esteja lá, que você esteja no horário programado. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu lembro que eu marquei unha para mim e para minha mãe. E aí, eu marquei com tanta antecedência, por exemplo, sei lá, de uns 20 dias. E aí passou, a pessoa não me mandou uma mensagem um dia antes, achei que era a forma de trabalho dela. Estava indo para o lugar, eu não sei, eu acho que foi meu anjinho da guarda, foi alguma coisa soprou no meu ouvido que me disse assim, dá uma avisada que você está a caminho. Porque o lugar ainda tinha estacionamento. Imagina se eu tivesse entrado naquele lugar, pago estacionamento e para chegar lá a pessoa não está. Ia ser demais, né? E aí eu escrevi. E aí a pessoa falou assim, não, eu marquei, foi para semana que vem. Aí eu peguei o print da conversa. Não, você marcou para hoje, eu marquei para hoje, eu tenho certeza disso. A pessoa, ai, desculpa, né? Viu como é importante a organização? Mas é só para você entender que vai muito, muito além somente de ser chato. Ele faz parte do bem-estar do ser humano. O ser humano, ele fica muito mais confortável quando ele sabe o que vai acontecer. Então, quando você vai num lugar, você não conhece aquele lugar, você não fica um pouquinho mais tenso? Mas quando você já conhece o que acontece ali, isso te deixa um pouquinho mais relaxado. Vamos entender, então, quais são os métodos, o que a gente pode fazer para organizar essa vida? Primeiro, antes de falar o que vamos fazer, colocar a mão na massa, vamos primeiro entender o que não devemos fazer na hora de definir a nossa rotina, a nossa organização. A primeira coisa que a gente não deve fazer é tentar fazer tudo de uma vez. Por exemplo, você nunca foi para academia, sempre furou, foi aquele que paga e não vai. Aí, a partir de hoje que você vai começar a organizar sua rotina, você já vai colocar a academia, vai colocar a aula de canto que você pensou em se dedicar como hobby, e aí você faz uma lista imensa. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Vamos aos poucos. Precisamos entender o que realmente é importante estar na sua agenda. E uma orientação que eu já deixo aqui, você é uma única pessoa. Se lá você precisa hoje passar no mercado, ele tem que estar na sua agenda, mesmo não sendo profissional. Porque você é a única pessoa que tem 24 horas, não tem como pegar alguém emprestado. Então, o pessoal e o profissional precisa estar bem ajustado. E a gente precisa ser realista. Vou dar o meu exemplo, eu sempre me trago de exemplo aqui porque fica mais fácil de você lidar, imaginar a situação. Eu sou uma pessoa que geralmente durmo cedo. Eu acordo muito cedo, mas geralmente eu sou uma pessoa que durmo cedo. 9 horas eu estou na cama. Geralmente eu leio um pouco e depois já pego no sono, certo? O que adianta eu colocar na minha lista de coisas para fazer um evento 9h30 da noite? Ou adicionar lá, não, 9h30 ou 10 horas eu vou começar a ler. Esquece, eu sei que eu não vou conseguir. A gente precisa ser realista. Se o seu caso, você acorda muito apertado já para sair para o trabalho ou para resolver as coisas pela manhã, colocar a criança na perua, você não vai conseguir fazer aqueles 15 minutos de yoga que você gostaria, porque vai ser praticamente impossível. A gente precisa ser realista. Eu vou ensinar, a gente vai falar isso na prática, mas aqui a gente só tá falando o que você não deve fazer. Então, respira, calma. A gente não precisa colocar tudo de uma vez na sua rotina. Outro erro comum é não estabelecer prioridade. Sabe aquela coisa que tudo é urgente? Tudo é urgente. Se tudo é urgente, o que não é urgente, sabe? A gente precisa entender o que realmente é urgente e o que é importante para a gente planejar. O que é urgente é algo catastrófico. Estourou um cano em algum lugar, isso é urgente?
Ah, eu preciso, é urgente eu providenciar papel para impressora, porque está no último pacote. Isto é importante, não urgente. Está vendo que tem diferença? A gente tem que tomar cuidado em definir o que é urgente e o que é importante para que a gente não se embanane, sabe, na nossa vida. É muito, muito importante. Eu já disse, o primeiro erro é tentar fazer tudo de uma vez. Outro erro comum é a gente tentar colocar, como eu acabei de explicar, mais coisa do que a gente é capaz. Então, não adianta. A gente tem um tempo limitado, a gente precisa respirar, que isso já vai para o próximo. A gente coloca tanta coisa na agenda que a gente esquece que não somos robôs, que precisamos respirar, precisamos dar uma volta. O método que eu uso muito quando eu preciso focar e para eu não me perder, para eu dar uma alongada, é o método Pomodoro. E tem vários aplicativos que consistem em você trabalhar 25 minutos e alonga e respira por 5. É muito bom esse método. Então, ele te ajuda a dar uma relaxada, porque o cérebro, ele tem um tempo de concentração. Se você fica muito tempo naquela ação, tem uma hora que parece que ele desliga. Sabe quando você está procurando um número numa planilha e você não encontra mais? É mais ou menos isso que acontece. Outro erro comum é não definir horários para cada atividade. Gente, precisa ser 7h47 todos os dias pontualmente? Não, mas tem que ter uma estimativa. Uma sugestão que eu deixo entre uma atividade e outra, você deixar um tempo também. No começo, quando eu comecei, gostou dessa? No começo do empreender, eu tinha o hábito de marcar uma reunião para a outra. Então eu marcava uma da umas duas, das duas às três, das três às quatro, das quatro às cinco. Você acha que eu dava conta? Chegava no horário na última, porque se o primeiro atrasar 2 minutos, soma um minuto do segundo quando eu cheguei atrasada na última. Então, dá uma folga, dá um espaço, não encavala as atividades para você não ficar louco. Outro erro de quem não consegue seguir na rotina é não revisar essas atividades. Rotina e organização não está escrito em pedra, você pode voltar e reescrever. Então, revisa, vê o que deu certo, o que não deu certo. Eu vou dar um método aqui que eu aprendi que funciona muito. E o último erro é depender da memória. Não. Gente, depender da memória só se você tiver até 15 anos, que ainda não paga uns boletos, que ainda não tem muitas matérias na escola. Não dá para depender da memória. A gente precisa anotar. E eu sempre digo isso. Nosso cérebro, ele é muito caro, é um bem muito precioso para a gente ficar ocupando com listas que tiram o nosso sono. Você deita e fica lá, nossa, eu tinha que ter comprado açúcar. Põe isso numa lista. Lembrou, escreve. Lembrou, digita o que fizer mais sentido para você. E aí, quais desses erros você comete na hora de definir a sua organização? Falamos o que não é legal fazer, né, na hora de tentar definir a sua rotina, organizar o seu dia a dia. Agora vamos pôr a mão na massa. Já pega papel e caneta aí para você não esquecer de nada, para você já tirar do papel. Que o mais importante é isso, é você ver esse vídeo e executar. Eu vou dizer algumas formas aqui que podem te ajudar. E isso vai de cada um. E tudo muito é teste. Eu já testei muito ficar só na agenda digital. Eu já testei muito ficar só no papel. E o que funcionou para mim é usar as duas. Eu usava muito de papel, mas se eu estava num lugar, num evento, e a pessoa falava assim, Gi, você consegue um horário pra gente conversar no dia 17 de abril, às 4? Aí minha agenda estava em casa. Eu falava, ai, preciso chegar em casa para ver a agenda e tal. E eu não funciono só no computador, só vendo no celular. Eu funciono escrevendo. Eu adoro escrever. Já deixo a dica, escrever é um ótimo hábito para zerar a mente. Então eu gosto muito de escrever. Primeiro você vai ter que entender se para você é melhor digital, no celular, tem aplicativos. Eu acredito que o Google Agenda e o Tarefas, o Todoist, acho que é isso, vou checar. Mas é Tarefas.
ele são as formas mais fáceis, porque o tarefas, você coloca lá a tarefa e ele, lá você coloca um horário, ele vai linkar com o seu Google Agenda. O Google Agenda é muito interessante porque você consegue compartilhar a sua agenda com outras pessoas, adicionando pessoas nela. Eu tenho dentro do meu Google Agenda, hoje tá mais fácil, eu, né, e o marido trabalhamos de casa, a gente consegue conversar, ou você tem algum evento tal dia, e organizar a agenda. Quando os dois trabalhávamos fora, né, em empresas, a gente tinha agenda família. Porque você colocava um almoço de domingo na casa da minha mãe. E ele já tinha marcado o almoço com alguém. Eu já consegui olhar na agenda dele. Google Agenda e o Tarefas no Google vai te ajudar muito, 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 muito. Mas antes de pensar em usar o Google Agenda ou Tarefas, pega uma folha de papel e anota tudo o que você faz na semana. Ai, Gi, eu vou esquecer. Então começa a anotar a partir de hoje. O que, que você fez hoje? Eu acordei às 6h15, eu tenho que fazer o café da manhã, depois eu vou para academia ou eu já me arrumo para ir pro trabalho. E coloca o tempo que cada tarefa dessa ela toma da sua agenda. A gente subestima o tempo que a gente gasta para fazer certas tarefas. Às vezes a gente coloca lá, não, eu vou tomar café em 15 minutos. E de verdade, você às vezes gasta 30 minutos naquela tarefa. E aí você vê que, nossa, eu tô sempre atrasada. É porque não é aquilo que você pensa que é. Escreve tudo, mas eu quero tudo mesmo. Aquela reunião que você tem semanal, o momento se você é empreendedora que você gasta ou que você despende para acionar cliente, para falar sobre devolução, coloca tudo numa lista. Tudo, 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 tudo. Eu gosto de fazer essa lista e colocar do lado pessoal e profissional para eu poder colocar de cores diferentes, ou fazer, coloca na linha uma folha de speech, uma linha no meio e coloca pessoal profissional e vai colocando. Você vai ver a quantidade de coisas que você faz. Porque às vezes a gente tem a noção assim, nossa, eu nem fiz tanta coisa hoje. Você faz muita coisa. Muita. Então, colocou lá todas as suas atividades e o tempo que você despende de cada uma. E seja realista. Se você gasta para ir para o trabalho 1 hora, coloca 1h10, porque tem o trânsito. Coloca, seja realista, não coloca assim sempre a menos. É melhor colocar uns minutinhos a mais para você conseguir organizar. Fez isso, fechou tudo que você tem que fazer num dia ou na semana, porque às vezes tem coisas que você faz, sei lá, vai na igreja um dia, mas não vai no outro. Então coloca tudo lá. Colocou tudo lá. Agora a gente vai começar a colocar isso no seu Google Agenda. A primeira coisa é entender tarefas que acontecem todos os dias. O meu exemplo, todos os dias eu faço atividade física. Eu já crio essa tarefa recorrente no Google. Se você precisar depois que eu te ajude como usar o Google Agenda, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho e faço um vídeo só ensinando como faz isso. Eu já deixo a academia como recorrente. Então, todos os dias, de segunda a sexta, estará lá na minha agenda, vai me lembrar uma notificação que eu tenho academia às 6 da manhã. Isso é importante? Não, mas você já sabe que vai para academia todo dia às 6. Claro que é importante. Se eu vou tentar marcar uma reunião, eu priorizo a academia, priorizo a atividade física, não somente academia, na minha agenda. Eu digo que quem não tem compromisso com a pessoa mesmo, por que vai ter compromisso com o outro? Eu preciso criar esse hábito, esse compromisso comigo. E eu já criei, desculpa, estou há 10 anos fazendo atividade todos os meses. Então, eu deixo a academia primeiro. Qual outra atividade que você tem recorrente? Agora, nesse período da quaresma, eu estou fazendo um rosário, que é todos os dias às 4 da manhã. Ela está sendo recorrente, então eu coloquei os 40 dias. Conseguiu entender a lógica? Você vai colocar aquela atividade que ela é recorrente já no seu Google Agenda ou na sua agenda de papel. Ela é a primeira, porque ela tem que acontecer. E agora que você começa a encaixar as demais. O que você precisa fazer todo dia, você querendo ou não? Alimentação. Qual o tempo que você deixa para se alimentar? Qual é o horário? Se você é empreendedor, a gente sabe que nossa vida é muito doida. Se a gente não colocar ali um horário para parar para comer, a gente, quando vê, trabalhou 12 horas e não comeu nada. Coloca ali.
Eu pretendo almoçar do meio-dia a 1. É uma tarefa também, é algo recorrente. Lembra que eu disse que tudo pode mudar, que a gente precisa, uma das coisas é revisar essas tarefas, tudo que você tem que fazer. Então, respira, que mesmo que isso não aconteça, você precisa ajustar, dá para ajustar depois. Então, colocamos a sua atividade física, a sua alimentação, se você tem que buscar filho na escola, coloca lá o horário de buscar o filho na escola. Quando você fizer aquela lista, não esqueça de se colocar na lista. Quanta mulherada esquece de se colocar na lista? Eu gosto de hidratar o meu cabelo uma vez na semana. Minha hidratação eu hidrato toda vez que eu lavo, mas uma hidratação boa uma vez na semana. Ela tem que estar lá. Se você tem uma rotina muito corrida, qual dia você vai chegar para fazer? Sábado. Então coloca na lista de sábado. Eu vou hidratar o meu cabelo. Não esqueça de se colocar na lista, mulher. Seja para cuidar do seu cabelo, seja para fazer sua unha, o que for. Se coloca na lista, tá bom? Colocou as tarefas que são recorrentes. Agora, a gente vai entender quais tarefas são semanais, dezenais e mensais. Se você vende algum produto e você precisa ir ao fornecedor a cada 15 dias, essa tarefa tem que estar recorrente no seu calendário a cada 15 dias. Semanalmente, você vai visitar a sua mãe. Ela tem que estar na sua agenda semanalmente. Conseguiu entender a lógica? É isso que você vai fazer. E entender quais são as suas tarefas, e ali dentro você vai deixar claro um espaço para aquilo que a gente não consegue prever. Ligar, por exemplo, hoje eu tive que ligar numa operadora de telefone. Gente, tem coisa que demora mais do que ligar numa operadora de telefone. Isso tem que dar um espaço na agenda. Por isso que eu disse que não é interessante você encavalar compromissos. Porque se acontece alguma coisa, acaba a luz. Eu me programei para gravar no dia de hoje. Vamos imaginar que eu não tivesse energia. Pronto. Se a minha agenda de amanhã estiver muito apertada, eu não consigo colocar a gravação amanhã. Então, aqui você vai listar todas as suas atividades, entender o que é diário, semanal, mensal. Você vai colocar aonde você prefere, né? O que você prefere, se vai ser no Google Agenda, se vai ser na agenda de papel. E é isso. Agora você vai fazer isso. Tá. Quais são as atividades importantes, urgentes? Como eu consigo classificar isso? Agora vamos ver isso. Agora eu vou te ajudar a fazer aquela limpa nas suas atividades. Entender o que é urgente, o que é importante e o que dá para planejar, o que é planejamento. Quando a gente falou de atividades recorrentes que acontecem uma vez a semana, quinzenal ou mensal, fechamento da sua empresa, que acontece se você faz ele mensalmente, ele é algo que dá para planejar. Então, eu consigo olhar já na minha agenda de maio e falar assim: olha, eu vou fazer o fechamento de abril no dia tal a tal hora. Concorda comigo? Então, ele é algo planejado. Se você chegou lá no começo de maio e falou: gente, esqueci do meu planejamento, do fechamento, que dia que eu vou fazer? É porque você não está seguindo a organização da sua rotina. Concorda comigo? É algo que dá para gente planejar. Geralmente, urgente mesmo, é quando acontece uma catástrofe. Ou quando é algo que surgiu no meio do caminho. Um item importante para a produção do que você vende acabou antes do tempo porque teve um aumento de pedido. Isso é algo urgente. Mas, se você já sabe que você gasta 10 rolos de tecido todos os meses, você viu que tinha 6 e não fez nada e não se planejou para comprar, isso não, ele se tornou urgente, porque você não teve a organização para planejar aquilo. Entende como é importante? Quanto mais você planeja, menos urgência você vai ter. Quando você não planeja, você parece que você sai apagando fogo. Você vira uma bombeira. Você fica aí, ó. Cada hora você apaga um incêndio. E é isso que a gente tem que evitar. Para você não ter o tal do burnout. Para você não se sentir extremamente cansada e ansiosa ao final do dia. Entenda o que é importante, o que é realmente urgente. E o que dá para ser feito numa brecha da agenda.
Você quer desenvolver uma nova embalagem para o seu produto. Você já tem uma embalagem? Já tem, então ela não é urgente. Mas eu consigo colocar na minha quarta à tarde para desenvolver essa nova embalagem da semana que vem, porque essa está muito em cima, certo? Quando você vai colocar os itens e entender também o que é urgente e importante, você precisa alinhar a expectativa das pessoas ao seu redor. Seja do seu time, seja da sua família. Às vezes sua família está entendendo que você vai fazer aquele negócio agora e não cabe na sua agenda. Você levar aquela roupa na costureira para o marido. Não vai dar para fazer agora. Que dia que você consegue fazer? Eu sempre começo a minha semana já com a minha semana praticamente fechada de compromissos. Tudo que acontece esta semana, que alguém venha me procurar, geralmente é agendado para a próxima semana. Quando eu tenho disponibilidade de tempo, aí a gente falou muito sobre revisão de agenda. Quando eu tenho essa disponibilidade de tempo, eu gosto de fazer essa revisão na sexta-feira, antes de fechar minha semana. Eu já me preparo no final de semana. Se eu tenho algum compromisso muito importante na segunda e tenho que providenciar alguma coisa, essa semana, por exemplo, na segunda pela manhã eu tinha uma coloração. Eu já fui checar as cartelas, já fui deixar os tecidos separados, tudo isso na sexta-feira. Já me adianta de acordar na segunda respirando um pouco mais. Eu organizo, então, se eu tenho um novo compromisso que alguém quer marcar comigo, eu já marco para a próxima semana. E quando eu fecho essa semana, antes de eu fechar todo o meu escritório, vamos colocar assim, eu já vou checar tudo aquilo que eu tenho para a próxima semana e fazer os ajustes. Para a sua agenda funcionar também, é interessante você trabalhar com a confirmação. Eu tinha a coloração na segunda de manhã, lembra? Eu já no domingo à noite mandei uma mensagem para minha cliente. Está confirmado? Porque já aconteceu várias vezes comigo. Da cliente ter um imprevisto, ter esquecido a data que ela agendou comigo. Aí eu acordo na segunda, me preparo tudo que eu preciso. E aí a cliente, falo, estou a caminho, cliente, a caminho do quê? E aí faz aquela bagunça na nossa agenda. Entende? Confirme antes. Eu gosto muito. Eu acho educado também alguém que te manda uma mensagem e pergunta: olha, você está preparado para aquilo? Porque nos dias de hoje, com a rotina corrida de todo mundo, a pessoa pode ter esquecido mesmo. Ou pode ter acontecido algo imprevisto de saúde com a família, com ela, que ela não passou pela mente dela de desmarcar com você. Eu acho de bom tom você escrever para sua cliente ou para aquela pessoa que você vai fazer uma reunião um dia antes, confirmando aquilo. No Google Agenda é interessante também porque você consegue já adicionar a videoconferência. Se você precisa fazer uma reunião online, você já consegue enviar o link para aquela pessoa. E se ela já usa Google Agenda, você também bloqueia a agenda daquela pessoa. Não é magnífico? E detalhe, o Google Agenda ele é gratuito. Se você precisar fazer uma reunião mais extensa, com mais pessoas de forma recorrente, aí tem a parte paga. Mas para você que está começando a organizar a sua agenda, o gratuito já te atende demais. Demais, demais, demais. E aí, você acha que com tudo isso que a gente falou, você vai conseguir organizar a sua agenda? Vamos recapitular tudo que falamos até aqui para você já colocar a mão na massa e eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim se fez sentido depois, se você conseguiu implementar alguma coisa. Recapitulando, falamos aqui a importância da organização, o quanto é importante para a sua saúde, não somente física, mas mental, ter um cronograma do que você precisa fazer, do que as pessoas esperam. E é legal que você também dosa a expectativa do outro. Às vezes a pessoa acha, não, se eu falar para a Gisele ir agora comigo, ela vai. Não, gente, tem uma agenda, já revisei, tô toda apertada, não vai dar para fazer isso hoje. Então, você dosa a expectativa do outro. É muito a importância da organização. Falamos também o que não se deve fazer. O excesso de atividade, de prioridade. Para de pegar a tarefa do amiguinho. Se aquilo é do amiguinho, deixe para ele fazer. A gente tem uma mania de querer carregar o mundo nas costas. Se o seu filho já pode fazer uma coisa, por que você vai levantar do seu trabalho e ir lá fazer para ele? Ele pode separar o uniforme? Ele pode já deixar o tênis dele para amanhã? Então, direciona ele. Você, além de
tarefa do outro para mim. Eu sou impaciente, então eu quero ver o negócio pronto, resolvido, tirar da frente. E às vezes eu invado o terreno do outro. E não é legal. O outro deixa de fazer e quem se sobrecarrega é quem? Eu aqui que me sobrecarrego. Você precisa entender o que é importante para você e não somente para o outro, para o bem-estar do outro. Pegue a tarefa que é sua, exclusivamente, que depende de você, e deixa do amiguinho de lado. Não acumule muitas tarefas, não vá jogando para frente, porque pode virar uma bola de neve e a procrastinação vai te deixar mal. A procrastinação vai te deixar aquela sensação que você não é capaz de fazer. Por isso que é importante a organização, porque você vai se sentir muito, muito, muito mais capaz na hora de fazer. Falamos também do método Pomodoro. Se você quiser, pesquisa um pouquinho mais, se quiser que eu fale um pouquinho mais sobre ele, que consiste em trabalhar 25 minutos, descansar 5 minutos. O descanso também é importante para dar aquela esticada no corpo. Falamos também do que é prioridade, o que é importante, o que é urgente, tudo isso para te ajudar na sua organização. Se você empreende ou se você pretende empreender, organização é fundamental para a sua vida profissional e pessoal. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve nesse canal, já curte aqui no sininho. Fique por aqui que eu quero trazer outros vídeos dentro dessa temática. Se você tiver sugestão, deixa nos comentários para mim. Eu vou adorar